Continuar com o Van Dijk, só um ponto importante que me chamou a atenção, Van Dijk, inclusive nesse próprio relatório da Moody's, né, citando sobre o crescimento econômico brasileiro, né, um crescimento de PIB na média de 2%. O que me chamou a atenção, deve ter chamado a atenção também, foi a palavra real, né, um crescimento real de 2%. Acho que tem alguma coisa que não está muito bem explicada nesse trecho, né? Porque um crescimento real de 2% é bastante coisa aqui para o Brasil, né? Felipe, eles erraram, eles devem ter escrito, pensado nominal e acabou colocando real. Se esse número for, de fato, o número que eles estão apostando para o Brasil, eles erraram porque esse número não é factível. O Brasil não tem condições de crescer acima de 2%. O teto do hiato produto é muito baixo. Primeiro, não tem mão de obra qualificada, né? E é uma vergonha o Brasil ter um desemprego de 8%, com mais de 8 milhões de pessoas que não trabalham e cerca de 4 milhões de pessoas desalentadas que nem buscam trabalho, a gente falar de pleno emprego, né? A gente fala de pleno emprego com 8% de desemprego porque o teto do hiato produto é muito baixo, porque nós investimos muito pouco. Nós temos poupança muito baixa. O Brasil tem um consumo gigantesco por parte do governo e por parte das pessoas, das famílias, e a gente tem muito baixo grau de poupança e de investimento. Isso faz com que a nossa possibilidade de crescimento sem inflação, né? Desemprego junto com crescimento, sem inflação, o famoso Nairu, tá certo? Seja muito baixo. A meu ver, 1,5% já pressiona a inflação para cima, porque nós não temos um parque industrial, nós não temos rodovias satisfatórias, nós não temos modais de transporte que sejam eficientes do ponto de vista de escoamento da produção agrária, que é aquilo que sustenta o PIB. Outra coisa, o Brasil depende muito do agro. O agro é formado por commodities. Commodity está embaixo, como nesse momento agora, a gente acaba tendo impacto negativo no PIB. O PIB do ano passado, que a gente está soltando rojão, se não fosse o agro, a gente tinha crescido um pouco mais de 1,5%, 1,7%. Então, a gente não tem condição, sem investimentos e poupança e redução no gasto governamental, né, ou racionalização do gasto governamental, de chegar nesse PIB real de 2%. Eu acho que 2% nominal é a base de crescimento sustentável para o Brasil, a não ser que haja uma inversão, né, das prioridades do governo e investimento passa a ser o ponto-chave. Agora, quando a gente fala de investimento, a gente tem que colocar aqui o seguinte, investimento em infraestrutura. Não é o investimento que o presidente tem tanto falado. Exatamente. Precatório não é investimento, educação não é investimento, saúde não é investimento, isso tudo é consumo. Por mais que a gente acredite, e eu acredito que educação é muito importante, mas o investimento em educação, ele é consumido por parte das pessoas. E essas pessoas só vão chegar no mercado de trabalho e terem efetividade nas suas funções, né, serem produtivos, né, gerar aumento de produtividade 20 anos depois de receberem essa educação. Então isso é consumo, ainda que seja importante. Esse tipo de consumo é importante. Agora, a gente tem que abrir espaço, reduzir ou mudar a regra constitucional para que não existam gastos obrigatórios. A gente tem que ter um orçamento feito de uma maneira racional, focada nas prioridades do governo, e essas prioridades são aquela proposta, aquela cesta de atividades que são vendidas para a população em troca de votos. A gente não pode engessar um negócio, tem que investir um percentual do PIB em educação e saúde, tem que investir aquilo que necessita. Hoje o Brasil investe muito em educação, mais do que deveria, o Brasil investe mais do que a média da OCDE e investe muito mal. Investe muito mal. A gente poderia cortar 30% de investimento em educação e a gente ia estar na mesma posição que a gente está hoje. O que precisa ser feito são mudanças estruturais e não são questões que a gente muda conforme os desígnios dos ventos. Muito bom, Van Dijk, a gente vai continuar conversando, mas eu quero chamar o Maurílio Goldi.